Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um Drevaneios. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Drevaneios, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. Muito obrigado por estarem aqui nesse primeiro episódio da Jornada da Heroína. E como eu falei no episódio anterior, esse episódio ele vai ser sobre o contexto, né? Sobre a introdução, o que é a Jornada da Heroína, de onde ela veio. Então vamos começar. Você provavelmente já ouviu falar da Jornada do Herói. É um mapa arquetípico criado pelo Joseph Campbell, que descreve a estrutura de praticamente todas as histórias de heróis que a humanidade já contou. O herói recebe um chamado, cruza um limiar, enfrenta provações, encontra aliados e inimigos, conquista o que foi buscar e volta transformado. É um mapa poderoso e ele aparece em Homero, Star Wars, Harry Potter e em praticamente qualquer mito que você conheça. Só que a Maureen Murdoch percebeu uma coisa: faltava a representação do feminino nesse mapa. E ela foi até o Joseph Campbell um dia e perguntou: onde estão as mulheres nesse mapa? E o que o Campbell respondeu foi algo que ela não gostou muito. Ele disse que as mulheres já eram o destino, não precisavam fazer a jornada. A Maureen olhou para isso e disse: não, a experiência das mulheres é outra coisa, e ela foi lá e criou o mapa dela para representar a jornada das mulheres. E é esse mapa que eu vou apresentar para vocês agora. Mas antes de entrar nas fases, eu preciso fazer um adendo importante. Esse mapa se chama Jornada da Heroína, e a gente vai falar muito sobre o feminino aqui. Mas quem me ouve e se identifica com o gênero masculino também está muito convidado a fazer essa jornada. Porque a gente é o encontro das energias masculina e feminina dentro de nós. E o último ponto dessa jornada, o destino de tudo isso, é exatamente a integração dessas duas energias. Então, se você sentir que é sua hora de fazer esse trabalho interno, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma coisa é certa, você não está ouvindo esse episódio por acaso. Sem mais delongas, lhes apresento a Jornada da Heroína. Ela tem 10 fases, mas não são fases lineares no sentido que você passa por um e nunca mais volta. É mais cíclico, você pode estar em uma e ao mesmo tempo em outra, pode voltar, pode se reconhecer em etapas diferentes da sua vida, em fases diferentes da jornada. Mas tem uma sequência que faz sentido. E quando eu te contar, você vai reconhecer onde você esteve e talvez onde está agora. A primeira fase é a separação do feminino. A jornada começa quando a heroína se separa do feminino, não necessariamente da mãe, do feminino enquanto energia, enquanto forma de ser no mundo. Receptividade, intuição, cuidado, fluidez. Isso acontece porque a cultura em que a gente cresce valoriza o oposto. Valoriza a produção, objetividade, performance, conquista. E aí a mulher aprende cedo que para ser levada a sério, para ter espaço, para sobreviver, ela precisa desenvolver as habilidades do mundo masculino. E ela vai lá e faz isso. Pensa comigo, quantas de nós aprendemos a não chorar no trabalho, a ter sempre uma resposta pronta, a não pedir ajuda porque isso parece fraqueza, a separar o que sentimos do que fazemos. Isso é a separação do feminino. A segunda fase é a identificação com o masculino e a busca de aliados. A heroína veste a armadura, pega a espada e vai para o mundo. E lá ela conhece aliados que reconhecem as habilidades que ela desenvolveu. É um período de muito fazer, de muito conquistar, de muito provar. E é um período muito importante e não tem erro nenhum em fazer esse processo. O problema não está em passar por essa fase. O problema está quando a gente acredita que é só isso que existe, que só dessa forma que a gente tem valor. E aí a terceira fase é a estrada das provações. Aqui ela se encontra com os obstáculos, os dragões, os ogros do caminho. Podem ser situações, podem ser pessoas, podem ser partes da gente mesmo que precisam ser enfrentadas. Cada dragão que a heroína enfrenta ensina algo, e ao passo que ela vai superando, vai ficando mais experiente e mais capaz. Na quarta fase, ela encontra o fruto ilusório do sucesso. É a fase que parece um pouco contraditória. A heroína chegou, conquistou o que foi buscar, o diploma, a promoção, o relacionamento, a família, a empresa, o projeto dos sonhos, a imigração bem-sucedida, seja lá o que for. Aí ela olha para o que conquistou, fica feliz, mas ao mesmo tempo sente um vazio. Ela merece estar ali, ela conquistou com um esforço real, mas ao longo do caminho, ela foi deixando pedaços de si mesma para trás. E o que falta, o que ela percebe quando para de correr, é a relação profunda com ela mesma. A Maureen descreve assim:
Ela alcançou tudo o que se propôs a alcançar e olha em volta procurando o próximo obstáculo, o próximo passo, o próximo desafio, preenchendo cada momento vazio com o fazer. E aí ela começa a se perguntar: para que é tudo isso? Eu conquistei tudo e me sinto vazia. O que foi que eu perdi? O que é que está faltando? E aí começa o despertar. Na quinta fase, tem o despertar para a aridez espiritual. A fase 4 é o ponto da virada. A fase 5 é o reconhecimento de que algo precisa mudar. E aqui pode vir com uma exaustão, como uma irritação sem causa aparente, uma sensação de que você está fazendo as coisas certas, mas elas não fazem mais sentido. Um vazio que o trabalho não preenche, que o relacionamento não preenche, que as coisas genéricas não preenchem. A Maureen chama de morte simbólica. Algo precisa morrer para que outra coisa possa nascer. Na sexta fase, começa a iniciação e a descida à deusa. Essa é a fase mais assustadora e ao mesmo tempo mais necessária. A heroína ela não escala mais, ela desce. Ela vai se encontrar com as suas sombras, vai para o submundo. E lá ela vai encontrar o que foi reprimido, o que foi negado, o que foi esquecido. Essa fase ela pode vir como um luto, como uma crise, como uma terapia que você realmente se aprofunda, um período de silêncio e isolamento, aquela fase em que você se afasta e as pessoas ao redor ficam preocupadas porque você não está bem. E o que está acontecendo é que você está fazendo um trabalho que a vida inteira te pediu. Aqui, ela encontra o feminino sombrio, a versão que carrega a raiva, a tristeza, a sexualidade, o poder que foi silenciado, muita culpa. Mas a gente precisa descer para poder reconquistar e se tornar inteira novamente. E aí, na sétima fase, existe o anseio urgente de se reconectar com o feminino. Depois da descida veio o anseio, o desejo urgente de voltar para si mesma, de cuidar do próprio corpo, de ouvir a intuição, de ter relações que nutrem ao invés de drenar. É uma fase de recuperação, de lentidão proposital, de aprender a ser em vez de só fazer. E nessa fase, muitas vezes, as nossas relações elas começam a mudar. Muitas relações elas terminam, muitas relações elas começam. Você começa a criar um novo tipo de relacionamento com o mundo e com as pessoas à sua volta. Na oitava fase, começa a cura da cisão mãe e filha. Essa fase é sobre a relação com o feminino que foi rejeitado lá no primeiro passo da jornada. Pode envolver a mãe biológica, pode envolver outras figuras femininas da família, do trabalho. Pode ser um trabalho puramente interno, uma relação que a mulher tem com o seu próprio feminino. Aqui começa uma investigação sobre quais as crenças sobre ser mulher que foram instaladas em você cedo. Qual a versão de ser feminina que foi representada para ti como modelo? Quais as partes você foi ensinada a esconder para sobreviver? A cura acontece dentro e a mulher começa a nutrir o que foi negligenciado e a reintegrar esse feminino que havia sido esquecido. Na nona fase, vem a cura do masculino ferido. E aí a heroína também precisa olhar para sua relação com o masculino. Não para rejeitar, mas para reconhecer as partes feridas, as partes que foram exageradas, as partes que foram distorcidas, e de novo fazer a integração, integrar de forma saudável. Porque a jornada chega num ponto que as habilidades conquistadas na primeira metade precisam ser reposicionadas. Elas continuam sendo dela. A diferença é que agora elas servem a algo muito maior. E finalmente a décima fase é a integração do masculino e do feminino. O destino da jornada não é um troféu externo, é a integração. É a mulher que aprendeu a usar as habilidades que desenvolveu no mundo, mas também voltou para si com a mesma profundidade. Que age, mas que também sabe descansar. Que conquista, mas que também sabe acolher. Que sabe o próximo passo, mas que também sabe sentar com o que não tem resposta ainda. A Maureen chama essa fase que é quando a gente desenvolve a guerreira espiritual. Eu gosto de chamar de alma viajante. Que aprendeu a se mover com direção, sem perder o caminho de volta para si. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está nesse mapa? Não precisa ter uma resposta agora, mas pensa. Você está num período de muito fazer, muito conquistar, muito se proteger. Você está no vazio depois de ter chegado em algum lugar. Você está em plena descida, esse período de fundo em si mesma que parece caos, mas que a Maureen chama de iniciação. O mapa existe para você olhar para o que está vivendo e entender que tem uma inteligência nisso,
que não é aleatório, que você não está perdida. Você está numa fase. E a próxima fase pode ser um pouco mais desafiadora, mas também pode ser uma fase muito rica de autodescoberta. No próximo episódio, a gente começa o primeiro exercício do workbook, a linha da vida. É uma meditação guiada que percorre a sua história desde a infância até hoje. Eu vou ler o exercício para você como se fosse uma meditação e depois vou compartilhar o que veio para mim quando eu fiz. Se você quiser fazer junto, prepara um caderno, separa um tempo e deixa vir o que vier. Então é isso, pessoal. Esse foi o Devaneio de hoje. Me diz o que vocês acharam desse assunto aqui nos comentários. Se você lembrou de alguém, compartilha esse episódio já para eles começarem a seguir a temporada toda da Jornada da Heroína. Fala para eles seguirem o Devaneios. E se você ainda não segue, aproveita e já clica aí no botão e ativa o sininho para receber notificação cada vez que um episódio novo sair. Muito obrigada por me ouvir e eu volto logo. Um beijo. Tchau, tchau.